Quando pensamos em Império Romano, logo nos vem à cabeça o Coliseu, o Fórum Romano e tantas outras ruínas de Roma. Porém, Roma era apenas um pedacinho do Império Romano. Hoje vamos ver uma das cidades com maior quantidade de ruínas do Império Romano fora da Itália. E chegamos em Mérida. Agora estamos caminhando para o hotel. E para chegar no hotel tem que passar por uma ponte aqui, bem nova, bonita. E olha só, a passagem de pedestre é no meio da ponte, entre as duas pistas. Bem interessante. É quase que uma pracinha assim. Tem banquinho para sentar e tudo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E do lado de lá agora eu vou mostrar também a ponte romana. Vejam só. Depois nós vamos lá nesta ponte para mostrar com mais detalhes. Mas a ponte é apenas um dos vestígios romanos desta cidade. Está lotada de vestígios romanos. Esta ponte que nós estamos se chama Ponte Lusitânia. É uma ponte moderna de 1991 e que me lembra um pouquinho a ponte estaiada lá de São Paulo. Talvez por causa desses cabos que sustentam a ponte. E em frente a ela, na cabeceira da ponte, nós temos aqui um monumento em homenagem a uma pessoa que não poderia ser diferente. O fundador da cidade de Mérida, o imperador Otávio Augusto. Apesar de chamarmos os domínios de Roma no século VI de Império Romano, a expansão de Roma começou bem antes, no período republicano, cerca de 510 anos antes de Cristo. Quando a República caiu em 27 a.C. e Roma passou a ser realmente um império, a maior parte do território já havia sido conquistado. O Império Romano foi um dos maiores impérios da história e dominava uma extensão territorial contínua ao longo da Europa, norte da África e Meio Oriente. E considerando apenas o período imperial, durou cerca de 500 anos, porém, nos primeiros 200 anos deste período, houve uma estabilidade nunca vista antes, que ficou conhecida como a Pax Romana, ou a Paz Romana. Diferente de outras cidades na Espanha, em que você vai procurar as construções medievais do século XV, do século XVI, em Mérida, se você vem a Mérida, as construções que você vai encontrar são um pouquinho mais antigas. São de 2000 anos, são construções romanas. Por quê? Porque Mérida foi fundada como uma cidade romana para os soldados aposentados. Eles eram chamados de eméritos, né? As legiões romanas, quando os soldados se aposentavam, eles chamavam eles de eméritos. E então o imperador Augustus mandou se construir essa cidade para colocar os aposentados, chamado Augusta Emeritas. E aí, com o tempo, foi ficando Augusta Emeritus, Augusta Emérita, Augusta Emérita, virou só Emérita, e de Emérita virou Mérida. E hoje se chama Mérida. E logo aqui atrás da gente, já temos o primeiro ponto romano, o arco chamado de Arco de Trajano. Apesar desse nome, não foi construído pelo imperador Trajano. Me parece que foi construído 100 anos antes por Tibérios. Mas é um arco muito grande, que seria um arco que ligaria o Cardos Maximus aqui da cidade, que é o eixo central da cidade. E dizem que nesse arco, né, haviam portas que se abriam e fechavam. E existiam mais 2 arcos menores ao lado desse arco grande. Hoje só temos o arco grande, o arco pequeno está fechado. E esse arco era forrado de mármore. Mas também hoje em dia não tem mais o mármore. Vocês podem ver nas imagens que existe um monte de buracos no arco. E é justamente nesses buracos que eram fixadas as placas de mármore. O arco possui 15 metros de altura e é uma das construções romanas aqui de Mérida. Tem muito mais que nós vamos mostrar para vocês. Aqui em Mérida, como em Cáceres, está cheio de laranjeiras carregadas de laranja. Nas praças, nas ruas, por tudo quanto é lado tem laranjeiras carregadas. Nossa próxima parada é na fonte monumental da Serra do Calvário. Essa fonte que está atrás da gente
tem 2000 anos também. Por aqui passava um aqueduto e na frente dele, embaixo tinha uma cisterna, né, que guardava a água que vinha do aqueduto. Essa cisterna filtrava a água por decantação, né? A água chegava ali, as impurezas desciam para o fundo e do lado dessa cisterna saíam tubos que abasteciam o restante da cidade. E na frente da cisterna eles faziam fontes, que eles chamavam fontes monumentais. E essa daqui é uma das fontes monumentais que sobraram daquela época, de 2000 anos atrás. Ela era toda de mármore, com estátuas que ficavam jorrando água e etc. Hoje em dia só tem um pedacinho de mármore ali embaixo, mas dá para ter ideia de como eram essas fontes naquela época. Devia ser muito bonito, realmente. Na época, essas fontes serviam também como ponto de encontro dos habitantes da cidade. Então me impressiona há 2000 anos como eles fizeram um sistema de abastecimento de água nas cidades. Hoje não é tão diferente assim, né? Claro que o nosso abastecimento vem por canos, né, subterrâneos, mas na época, há 2000 anos, a forma que eles encontraram de abastecer as cidades com água, em aquedutos, isso é muito, muito interessante. Aqui já não existe mais o aqueduto, mas eles fizeram na parede ali, né, como se fosse ainda o aqueduto que existia aqui antigamente. Pode ver que só existe a base agora de pedra, né? O restante do aqueduto já não existe mais. Mérida atualmente tem cerca de 60 mil habitantes e é a capital da região da Extremadura. E a gente já mostrou a fonte, agora a gente mostra o aqueduto que levava até a fonte. Esse aqui é o Aqueduto de los Milagros. Era um dos 3 aquedutos que levavam água para a cidade de Emérita Augusta, ou Augusta Emérita, né? Tem os 2 nomes. Esse aqueduto, existe uma polêmica em torno dele, porque sempre se considerou que esse é um aqueduto romano. Mas um estudo da Universidade de Madrid disse que o aqueduto seria, na verdade, do século IV ou século V, então seria um aqueduto visigodo. Mas o pessoal aqui de Mérida não gostou da história e o próprio prefeito disse que isso aí, esse estudo está errado e que não, que esse aqueduto é romano. Se é romano, se é visigodo, pra gente tanto faz. O que importa é que é lindo, muito bonito esse aqueduto. E dizem que existiu 5 quilômetros de aqueduto, desde a fonte de água até a cidade. Então imagine a maravilha que é isso e a obra de engenharia, né? Até hoje, que se conserva de um jeito ou de outro, mas está aqui para ser registrado e fotografado. E bem ao lado do aqueduto temos uma ponte romana. Não é uma ponte tão grande ou tão bonita quanto a outra que nós vamos mostrar depois, mas também é uma ponte romana. Só que essa daqui, o rio, infelizmente, parece que já está seco. Mas a ponte continua ali, 2000 anos depois. E só para vocês terem uma ideia, ó, vou girar um pouquinho e o aqueduto já está logo aqui, atrás de mim. Então é bem do lado. Se você vem no aqueduto, você já vai ver a ponte romana. E agora nós saímos lá do aqueduto e viemos aqui para o Templo de Diana. O Templo de Diana, você pode tirar fotos, visitar, tudo por fora, gratuitamente. E se você for entrar, só vale a pena se você tiver comprado aquele pacote que inclui todos os monumentos de Mérida. Porque senão, o que vocês vão ter acesso ali são apenas 2 salinhas com audiovisual contando um pouco da história do templo. Então, pelas salinhas, não vale a pena vocês comprar o ingresso especificamente para o Templo de Diana. Diana é a deusa da caça, venerada pelos romanos. O interessante também que atrás das colunas vocês podem ver um outro prédio que foi construído posteriormente, entre os séculos 8 e 9, mas foi construído não pelos romanos, mas pelos muçulmanos. Eles construíram uma fortaleza, né, para defesa, até a construção do Alcazaba.
Então essa mistura que é fantástica aqui em Mérida, porque você tem vestígios do Império Romano, os visigodos, depois do Império Romano, e os muçulmanos. O templo de Diana não era dedicado à deusa romana, mas sim consagrado ao imperador romano. Na época, este espaço aqui era onde se faziam os sacrifícios aos deuses e também era a parte administrativa, financeira, e os políticos utilizavam também esse espaço como palanque para se dirigir aos cidadãos. Bom, como vocês viram, enquanto nós estávamos ali no templo, foi anoitecendo, então agora não tem mais como a gente mostrar para vocês os pontos romanos aqui da cidade. Então vamos caminhar aqui um pouquinho pelas ruas de Mérida. A gente está caminhando em direção à Praça da Espanha e nós estamos em período depois do Natal, né, que é o Dia de Reis hoje. Então em breve eles vão tirar a decoração, mas ainda tem muita decoração de Natal. E estamos chegando aqui, ó, na Praça de Espanha e, como sempre, muita gente caminhando e aqui o show de luzes de Natal. Como sempre, as ruas da Espanha fervem à noite, às vezes até mais do que durante o dia. Aqui na praça os restaurantes estão cheios e deixa eu caminhar até ali, no centro, que eu vou mostrar para vocês o show de luzes de Natal que está acontecendo ali. Natal já passou, mas tem esse período, né, que ainda tem as luzes e é muito bonito. Bom, vamos continuar esse vídeo amanhã para mostrar as principais atrações de Mérida, que são fantásticas, vocês vão gostar. E começamos o nosso dia aqui no Teatro e Anfiteatro Romano. Nós já vamos mostrar eles para vocês, mas aqui do lado era onde tinha a rua de acesso ao teatro e ao anfiteatro. Essa rua era larga, dava para passar 2 carroças. E tá vendo que tem um mármore lá, né? Tinha uma parte de mármore lá, de granito, que era um redutor de velocidade para as carroças, para eles não andarem muito rápido. Então, naquela época eles já estavam preocupados com os acidentes de trânsito. Esse aqui é o anfiteatro. É tipo lá o Maracanãzinho e o Maracanã, né? Tem o pequenininho, tem o grandão. E aqui era onde aconteciam lutas de gladiadores. Então aquela parte central ali que a gente vê mais rebaixada, ela era coberta de madeira. E ali acontecia, por cima daquela parte, aconteciam os espetáculos dos gladiadores. Os romanos utilizaram para construir esse anfiteatro um cimento que eles desenvolveram, areia, cal, pedra e também tijolos. Agora nós estamos em um dos corredores onde o público transitava para ir para as arquibancadas. E nessa parte aqui, vocês podem ver uma janela que é original, está em excelente estado de conservação. Dá para ver também os tijolos que eles utilizaram para construir. E no anfiteatro, os pobres e os escravos vinham de cima, das arquibancadas em cima, e as pessoas das outras classes mais embaixo. E então esse anfiteatro foi construído no tempo do imperador Augusto, e homens e mulheres podiam assistir juntos, lado a lado, aos espetáculos. Diferente do teatro, onde isso não era permitido. Esse teatro, ele tinha 3 portas principais. E essas portas, acredita-se que uma era para os gladiadores, a outra para as autoridades e a outra para o público em geral. Essa porta que nós vamos mostrar agora era a porta dos gladiadores, onde entravam os gladiadores e onde saía o gladiador vitorioso. Explica pra gente aí, Maquele, quem é que podia ser gladiador? Bom, os que poderiam ser gladiadores. Claro, tinham aqueles que queriam e que escolhiam ser gladiador como um modo de vida, uma espécie de uma profissão. Mas especialmente
Os gladiadores eram os prisioneiros de guerra, os delinquentes, né, que eram condenados a serem gladiadores, e os escravos, geralmente eram esses. E esses gladiadores eram treinados numa escola, recebiam alimentação própria, né, para fortalecer o corpo, os músculos, os ossos. E a média de vida de um gladiador era de 27 anos apenas. Existiram diferentes tipos de gladiadores. Cada um apresentava uma indumentária diferente. Então, haviam os gladiadores que não usavam capacete, mas utilizavam outros protetores no corpo, nos braços ou nas pernas ou no tronco. Havia os que utilizavam capacete e espada, outros que utilizavam uma proteção de metal no braço e um gancho no lugar da mão para lutar. Então eram diferentes tipos e todos eles recebiam um treinamento, como eu falei antes. Aqui nessa parte do anfiteatro, como eu disse, era coberto de madeira e eles lutavam aqui em cima. E se vocês olharem para lá, ó, vou apontar a câmera, existem uns buracos na parede ali, que são salas onde ficavam os assistentes. Aqui também dá para ver as 3 portas, ó. A porta por onde nós entramos, vou girar um pouquinho, tem a porta naquela posição e tem a outra porta que ficava nessa posição aqui. Os gladiadores normalmente rezavam para a deusa Nêmesis e eles faziam uma oração antes de entrar na arena. Eles diziam: a Nêmesis, para que eu saia com os mesmos pés com que eu entrei. E essa frase que o Christian falou, que os gladiadores proferiam à deusa antes das lutas, ficava numa placa aqui em cima desta porta principal. Só que a placa não está mais ali, ela está hoje num museu. Como eu disse antes, o anfiteatro e o teatro ficam um bem ao lado do outro. E esse aqui é o caminho que ligava os dois, o anfiteatro ao teatro, que a gente vai mostrar para vocês agora. E aqui no teatro temos várias dessas portas. Essa é apenas uma delas que dá direto ao vão do teatro. Mas tem uma outra que é mais legal, que a gente vai mostrar para vocês agora, que dá acesso aos túneis que circula em volta do teatro. E por lá você consegue acessar várias portas do teatro. Ele é um escuro e a imagem não vai ficar legal, mas aguente um pouquinho e quando chegar no final vocês vão ter uma imagem fantástica do teatro. Vamos entrar agora para ver como é que é esse acesso ao teatro. Talvez na época houvessem tochas, alguma coisa aqui, né, para iluminar. E aí quando você chega aqui, ó, vocês têm vários acessos e tchananã, o teatro. Diferente do anfiteatro, onde a gente tinha as lutas dos gladiadores, aqui não, aqui era a parte mais social de fazer apresentações teatrais, musicais. Quando o imperador precisava falar com o povo, aqui também se reunia toda a população. Esse teatro cabia 6.000 pessoas, imagina, para aquela época era muita gente. Uma coisa interessante sobre esses teatros, que já tem origem lá na Grécia, é que nosso ato de aplaudir vem dessa época. Quando um espetáculo era muito legal, eles aplaudiam para atrair os deuses para ver aquele espetáculo que estava acontecendo tão interessante. Outra coisa interessante também, que acontecia principalmente no teatro grego e que depois foi herdado pelo romano, é que eles usavam máscaras. Tanto a máscara permitia que as pessoas vissem qual era a emoção que o artista queria passar, porque ou a máscara estava sorrindo, ou a máscara estava triste, etc. Como a máscara tinha uma membrana que, quando eles falavam, ela amplificava, servia como um megafone, para que todo o teatro pudesse ouvir o que eles estavam falando. Então
Então muitas coisas que a gente tem hoje no nosso teatro já surgiu lá atrás no teatro grego, no teatro romano. Apesar de dizerem que os romanos não gostavam tanto de teatro quanto os gregos. E que normalmente o teatro romano era mais uma questão de mostrar poder, mostrar a grandiosidade da cidade. Então toda a cidade romana precisava ter um teatro, do que realmente que fosse assim algo que eles apreciassem demais a questão do teatro. No teatro também foi o local onde se organizavam as assembleias políticas, a consulta à população. Então aqui foi também um grande ponto de encontro, não só cultural, mas também político. Apesar de esse teatro e o anfiteatro romano serem do século I, eles foram utilizados durante muitos séculos e passaram por muitos imperadores. Ele foi mandado construir por Augusto, mas Trajano e outros imperadores também utilizaram esse teatro. Aqui embaixo ficavam os senadores, logo acima ficavam os cavaleiros. E ali existe uma inscrição EXD, que quer dizer que ali poderiam sentar todos os cavaleiros. Quanto mais para cima, menor era o grau da pessoa na sociedade. Então o povão mesmo ficava lá em cima, como já é um pouco hoje nos estádios, né? O povão fica lá na arquibancada, lá em cima. E tinham as pessoas cuja função era dirigir aos espectadores. Então cada um que chegava tinha essas pessoas que guiavam. Olha, você vai sentar aqui, você vai sentar ali. Então, como o Christian falou, depende da sua posição social. Para você entrar aqui no anfiteatro e aqui no teatro, você paga 12 euros a entrada. Mas também aqui em Mérida tem um pacote que você pode comprar por 16 euros, que dá direito a entrar nessa atração e também em outras atrações da cidade. E aqui nessa parte, como vocês podem ver, temos as estátuas do imperador. Ele em diferentes momentos, ele endeusado, ele com a toga aqui em cima, que é o traje completo. E do outro lado nós temos as estátuas dos deuses greco-romanos, também representados. E esta estátua aqui, bem ao centro, é de Lívia, que foi a esposa do imperador Augusto, mas não foi ele que colocou. Essa estátua foi colocada depois, no século I, por outro imperador, o Cláudio. Essa é uma réplica. Na verdade, esta e as outras estátuas daqui são réplicas. As originais estão no Museu de Arte Romana. Bom, e aqui quero chamar a atenção para as tribunas. Tem uma aqui, tem outra do outro lado deste teatro. As tribunas eram os locais reservados para as autoridades e também para os patrocinadores dos espetáculos. Aqui o que chama a atenção é essa inscrição aqui em cima, que se refere a Agripa, o genro do imperador Augusto. E bem ao lado do teatro, uma bela surpresa, pessoal, as termas romanas. É muito comum em cidades do antigo Império Romano a gente encontrar chamadas termas ou casas de banho, onde a população vinha se banhar com água quente, água fria. Eles acreditavam também que havia poderes, digamos assim, curativos nessas águas, né? Além da higiene pessoal. Mas o que eu quero mostrar também é o que eu considero uma marca registrada do Império Romano, que são os mosaicos. Então, certamente em cidades romanas como Mérida e tantas outras que nós passamos, não só na Espanha, mas também inclusive no Oriente Médio, os mosaicos são comuns em muitos lugares, uma conservação, um estado de conservação muito bom, como este aqui, por exemplo, nas termas
romanas. E aqui temos a Ponte Romana, mais uma ponte do século I que sobreviveu aqui nessa belíssima cidade de Mérida. Dizem que a melhor vista dela é da Ponte Nova e não diretamente aqui. Então você pode passar pela Ponte Nova, que também é belíssima, e tirar belas fotos aqui da Ponte Romana. E bem em frente à Ponte Romana, nós temos aqui a Makele, que vai falar sobre aquela loba ali atrás. Então, pessoal, a Capitolina, vocês lembram, em Segóvia tem a Capitolina, que foi um presente da cidade de Roma, a Segóvia, devido à conservação do aqueduto. Aqui não podia deixar de ser, porque Mérida, a cidade mais romana que eu conheço até agora, tinha que ter a sua Capitolina. E essa Capitolina também foi um presente da cidade de Roma a Mérida. E agora estamos aqui no Complexo da Moreria. É um complexo arqueológico que mostra um pouquinho de achados arqueológicos que eles fizeram nessa área. Aqui, por exemplo, era a muralha romana que protegia a cidade. E aqui também existia a porta que dava acesso à cidade na época dos romanos. Uma coisa interessante é que já na época dos romanos eles tinham preocupação em se livrar dos dejetos sanitários. Então, aqui temos aqui embaixo um túnel que era utilizado já na época dos romanos, passava por debaixo das ruas, que era a canalização sanitária, justamente para levar a água dos sanitários até o rio. Claro que não havia nenhum tratamento como existe hoje, né? Era jogado direto no rio, mas eles já tinham essa preocupação em canalizar tudo para levar até o rio a questão dos vasos sanitários. Diferente do Templo de Diana, em que nós dissemos que não valia a pena você comprar o ingresso só para ver o Templo de Diana, aqui a Moreria, se você não comprar o ingresso completo, mesmo assim vale a pena você comprar, porque você consegue ver muitos detalhes de como é que era a cidade romana. Então aqui nós temos uma das ruas principais, tinha outra por ali. Aqui no meio a gente tem uma pedra que tampava a parte de esgoto e também servia para que as carruagens diminuíssem a velocidade para passar por ela, né? Tipo um redutor de velocidade. E à minha direita nós vamos ter as casas, não só a direita como a esquerda também, mas principalmente a direita, nós vamos ter as casas onde viviam as pessoas aqui nessa cidade. Então você consegue ver bem assim como é que eram as casas, apesar de as casas só terem a parte de baixo, né, não terem mais as paredes, mas você ainda consegue entender o traçado de como é que funcionava essa cidade. Então aqui temos a casa como uma casa, claro, de pessoas ricas da época. Então logo aqui temos a entrada principal, aonde teria aqui um lugar para as pessoas tirarem a roupa, né, o casaco, etc. Logo depois temos a sala principal. À minha direita temos o banheiro. E aqui à esquerda nós tínhamos uma escada que levava para o segundo andar. Tínhamos os quartos. Lá atrás tínhamos a cozinha, onde eles guardavam os vinhos, etc., né, a despensa e a cozinha. E aqui bem do lado, aqui na frente, havia uma lojinha, né? Eu já tinha ali uma lojinha para vender alguma coisa, não sei se da própria família ou se de outra família. Então dá para você entender bem como é que funcionava, como é que era o esquema dessa casa romana, né? Com vários quartos, com uma cozinha e parte de cozinha grande, com banheiro, já com esgoto canalizado, que é muito interessante, né? Que naquela época já tinham essa ideia do esgoto canalizado. E dá para ter uma ideia do tamanho da casa, né? Era uma casa muito grande, provavelmente de uma pessoa muito rica da época. E esta é a porta que dá acesso à cidade romana de Mérida. Além da porta, dá para visualizar a muralha que divide também a cidade romana do subúrbio ou os arrabaldes. Então, como eu e o Christian falamos tantas vezes, estamos mostrando ao longo desse vídeo a dominação romana da cidade de Mérida. Depois dos romanos,
vieram os visigodos, os bizantinos, os muçulmanos, e em 1230 os cavaleiros da Ordem de Santiago reconquistaram a cidade, né, para os cristãos. Então é um lugar que vale bastante a pena vocês visitarem, que é o Complexo Arqueológico da Morelia. Bom, pessoal, este vídeo acabou ficando muito longo. Ficou com quase 1 hora. Aí ninguém aguenta, não é verdade? Porque Mérida tem muita coisa para ver. Então a gente vai dividir o vídeo em 2 partes e vocês vão poder assistir a segunda parte na semana que vem. Enquanto isso, estamos mostrando algumas imagens do que vocês vão ver no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau!